Olá a todos e todas, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Estamos em Outras Lidas com uma outra lida. Então, assim como vocês encontraram a conversa a respeito de um texto meu, agora nós vamos ter inclusive visita. Hoje nós vamos ter alguém trocando ideias com a gente. Nós vamos conversar sobre um texto que se chama Colonialidade do Poder, Eurocentrismo e América Latina, de Aníbal Quijano. Então daqui a pouco a gente explica quem é e daqui a pouco vocês vão saber também quem é essa visita, que para mim é muito especial, que é o Delso. O Delso foi aluno, né, e cumpre para mim o que eu acho mais legal de ter sido professora, o fato de encontrar colegas que após formados sabem muito mais que eu. Então muito do que eu converso com vocês sobre colonialidade, decolonialidade, foi ele que me ensinou. E acho que é para isso que a gente aprende, para isso que a gente ensina. Antes da gente começar, eu queria trazer para vocês um trecho de uma biografia que vocês encontram menção disso no livro da Necropolítica, no ensaio da Necropolítica do Achille Mbembe, que está no Outras Lidas, não lembro se é o primeiro ou o segundo das gravações, tá? Então ele faz uma referência a um autor que se chama Frederick Douglass e ele faz uma escrita, né? O texto se refere à narrativa da vida de Frederick Douglass, um escravo americano, né? Como é que a gente fala? Em primeira pessoa, tá? Então a gente vai conversar um pouco sobre um trecho que o Mbembe cita e eu fui antes e depois. Eu conto para vocês qual que é o trecho que ele cita lá. Então vamos lá. Tive 2 mestres. O nome do meu primeiro mestre era Anthony. Não me lembro do primeiro nome dele. Ele era geralmente chamado Capitão Anthony. Um título que, presumo, ele adquiriu navegando em uma embarcação na Baía de Chesapeake. Ele não era considerado um rico proprietário de escravos. Ele possuía 2 ou 3 fazendas e cerca de 30 escravos. Suas fazendas e escravos estavam sob domínio cuidadoso de um superintendente. O nome do superintendente era Plummer. Sr. Plummer. Plummer era um bêbado miserável, um xingador profano e um monstro selvagem. Ele sempre andava armado com uma pele de vaca e um porrete pesado. Eu o conheci cortando e golpeando as cabeças das mulheres tão horrivelmente que até mesmo o mestre ficaria furioso com sua crueldade e ameaçaria chicoteá-lo se ele não se importasse. O mestre, entretanto, não era um proprietário de escravos humano. Isto exigia uma barbárie extraordinária por parte de um superintendente para afetá-lo. Ele era um homem cruel, endurecido por uma longa vida de propriedade de escravos. Ele, às vezes, parecia ter grande prazer em chicotear um escravo. Muitas vezes foi acordado na madrugada pelos gritos mais comoventes de uma tia minha, a quem ele costumava amarrar a uma viga e chicotear suas costas nuas, até que ela ficou literalmente coberta de sangue. Sem palavras, sem lágrimas, não havia orações de sua vítima sangrenta que pudessem demover seu coração de ferro de seu propósito sangrento. Aí vem o trecho que o Mbembe cita na Necropolítica. Quanto mais alto ela gritava, mais forte ela era chicoteada. E onde o sangue corria mais rápido, lá ele chicoteava demoradamente. Ele iria chicoteá-la para fazê-la gritar e chicoteá-la para fazê-la ficar quieta. E só quando, vencido pela fadiga, ele parava de balançar a pele de vaca coagulada pelo sangue. Aí eu peguei mais um trecho. Eu me lembro da primeira vez que testemunhei esta exposição horrível. Eu era bastante criança, mas eu me lembro bem disso. Eu nunca esquecerei isso enquanto eu me lembre de qualquer coisa. Foi o primeiro de uma longa série de tais ultrajes, dos quais eu estava condenado a ser testemunha e participante. Isso me atingiu com uma força terrível. Foi o portão manchado de sangue, a entrada para o inferno da escravidão, através do qual eu estava prestes a passar. Foi um espetáculo terrível. Eu gostaria de poder colocar no papel os sentimentos com que o contemplei. Então ele coloca no papel para que isso exista, né? E aí a gente precisa estar sempre lembrando para a gente não repetir. Então, apresento a vocês todos aqui, o Delso. Olá, é um prazer estar aqui, né? Fico lisonjeado com o convite. Meu nome é Delso, sou psicólogo de formação, Roberta foi minha professora na PUC e hoje em dia eu faço doutorado em psicologia, estou vivendo lá no Reino Unido. Também trabalho como psicoterapeuta e nesse momento sou aqui nesse campo, digamos assim, né, dos estudos decoloniais, tentando entender como navegar isso e principalmente perceber as intersecções, né, que
que este campo de saber tem com a psicologia, quer na prática, quer na filosofia, quer no pensamento, e é um campo que nos faz pensar muito, me faz pensar muito, e eu acho que eu trouxe um pouquinho desse bichinho, né, para a Roberta nessas discussões. E mais uma vez, obrigado pelo convite, estou aqui muito feliz de estar aqui e espero que a gente vai ter uma boa discussão sobre esse texto. Então, por favor, apresente o texto para nós. Então, esse texto, o Decolonialidade do Poder Eurocentrismo na América Latina, do Aníbal Quijano, ele permite a gente adentrar, né, no território do que é isso, da colonialidade, né? Porque a gente escuta muito colonial, escuta muito colonialismo, tem alguma ideia, é alguma coisa que está no passado, e aí quando traz colonialidade, parece que isso ainda confunde ainda mais, né? Então, eu acho que a premissa principal desse texto é justamente introduzir o que é a colonialidade do poder, né? Então, ele inicia esse texto trazendo uma noção, né, de como o que a gente entende hoje em dia por globalização, né, é um processo histórico que tem raízes no colonialismo europeu, né, que se fez na América, né? Então, essa é a primeira, né, premissa a se perceber através da leitura desse texto. E aí, o que o Quijano faz? Ele vai explicando o desdobramento desse processo histórico, né, na identidade, né, que surge a partir desse processo, mas também na organização social, subjetiva, política, que surge, né, nesses né, mais de 500 anos. Então, acho que é a primeira coisa que ele faz introduzindo esse texto. Depois, né, ele explica como a colonização, como um processo histórico que aconteceu na América Latina, e aí estamos falando de todos os territórios, traz uma nova matriz de poder, né? Introduz uma nova matriz de organização baseada no poder, que vai se organizar em torno do trabalho, né? E eu acho que a chave principal, né, para a gente entender esse processo é perceber que o colonialismo, né, ele não é apenas um processo, né, das pessoas que entraram em navios, que vieram para outro território e que descobriram, né, as Américas. A leitura que o Quijano propõe é entender como esse projeto histórico de poder, né, não só reconfigurou a geopolítica, as identidades, né, que a gente tem enquanto desdobramento ainda hoje, mas também organiza, né, e propõe modelos de econômicos, né? Então, o colonialismo acaba por ser, então, o pai do que a gente chama hoje de capitalismo. Então, quando a gente olha por esse prisma, acho que a principal contribuição inicial desse texto é justamente explicar como que a noção de raça vai surgir como uma tecnologia. E essa tecnologia é uma tecnologia de dominação, né? Porque a gente escuta muito, né? Raça, racismo, lá vem esse pessoal falando dessas coisas e não sei o quê. Esse texto eles propõe uma leitura que antecipa como que hoje a gente pode falar de raça e racismo, mas entender que, por exemplo, a escravidão, né, não é um advento do colonialismo, né? Existiam processos de escravidão antes mesmo, né, do colonialismo. No entanto, o colonialismo europeu apropria-se, utiliza-se do processo de escravidão com um novo propósito, né? O propósito de extração da terra e de produção massiva, né? Então, acho que isso é a primeira coisa que a gente vai entender, que a noção de raça, ela surge aqui não só, né, como uma diferenciação, mas como um processo de construção identitária, né? E eu acho que também tem muito, né, a ser discutido sobre noções de identitarismo, que eu não vou entrar por aqui, mas eu acho que entendendo essas noções, como por exemplo a raça, né, faz parte disso, permite a gente desdobrar o pensamento e entender, né, como essa questão atual das discussões, né, sobre o que é homem, mulher, preto, branco, indígena, gay, hétero, trans, né, advém, se desdobra deste lugar. Então, basicamente, o Quijano ele explica, né, que a raça é uma construção, né, que surge como uma categoria mental, surge como uma categoria de organização. Organização do quê? Do trabalho, né?
Por que era preciso fazer uma organização do trabalho a partir da raça? Porque isso permite a organização ou seja, das moedas de troca, né? E aí, quando ele institui isso, o que ele cria, ele traz pra gente que ser preto, ser branco, ser indígena, né, não é só apenas uma característica, né? Ou seja, parte desse lugar fenotípico, né, da cor de pele, da etnia, como uma forma da gente situar nessa sociedade que vai se formar a partir desse encontro, né, instituído pelo colonialismo, né, quem ocupa que lugar nessa sociedade? Quem faz o quê nessa sociedade? Né? Então, é um elemento organizativo e que depois passa a ser um processo mental, né, de separação. Né? Ou seja, como é que eu faço, né, para organizar um projeto dessa magnitude, que é o projeto colonial, que foi, né, se fazendo ao longo de mais de 500 anos, sem que tivesse uma lógica que permitisse essa organização. E daí que vem, acho que essa primeira contribuição desse texto. O que é a raça? Né? Então a raça é basicamente um elemento central para organizar o trabalho que surge nesse processo colonial. Acho que essa leitura é muito interessante, porque eu também estava pensando muito quando eu estava relendo o texto, porque ela permite a gente olhar para muitas discussões marxistas. Né? O que vem primeiro? É a classe? É a raça? Né? E eu acho que aí dá para perceber que, peraí, mas há uma amálgama aqui, há uma junção onde a noção de classe e raça, pelo menos nesse processo colonial, elas são quase que inseparáveis. Elas surgem, né, como né, gêmeas juntas ali para poder organizar essas sociedades que estavam se formar na América Latina nesse processo colonial. Então acho que de início, né, acho que o pontapé desse texto é isso, né, entender esse contexto do que de fato foi o colonialismo em seus primórdios, mas também esse instrumento, essa tecnologia, né? Ele fala muito de tecnologia, né? Que serve com esse propósito inicial, né? Eu acho que, e aí um terceiro ponto, né, que eu posso trazer, depois a gente pode, né, ir trocando mais, que se eu instituo um instrumento dessa natureza, que organiza o trabalho, que organiza a sociedade, né, que permite esse projeto se desdobrar no que a gente, né, historicamente sabe, esse elemento permite uma estratificação social, uma organização a partir de hierarquias sociais, né, que é uma marca da colonialidade, né? A ideia de que a sociedade passa a ser estratificada e separada em termos de hierarquia. Que hierarquia é essa? Uma hierarquia humana, uma hierarquia também em relação à terra, né? Então, como é que essa hierarquia acontece? Né? A gente pode simplificar do tipo, aqui em cima fica o europeu, né? Que até então, né, e interessante nesse texto, não é tanto a questão do branco. O branco vai se constituindo depois. É o europeu, esse que vem de fora com esse projeto de colonização desses territórios. Abaixo desse europeu, né, vem quem? Vem um indígena. E abaixo do indígena vem o negro. E por que essa diferenciação? Né? Porque o indígena, né, e aí os livros de história vão falando disso de formas diferentes, mais sutis ou mais, né, mais diretas, mas o indígena não se adaptou ou não foi facilmente adaptável a esse projeto no sentido de mão de obra, né, de aceitar trabalhar nessa terra, porque a terra, como você estava dizendo mais cedo, já era deles. Já era dele. Eles já conheciam essa terra, já tinham essa relação com a terra que a gente, né, digamos assim, hoje em dia começa a ter uma outra noção disso por conta de retomar esse conhecimento indígena. Mas, por conta dessa dificuldade, o europeu se viu, né, numa situação complicada, de que este corpo não aceitava ocupar este lugar, né? Mas não acontecia o mesmo com o negro que foi forçosamente, né, trazido de África, dos países africanos, com o propósito de produzir nessa terra. Porque aí a lógica era outra. Esse negro foi separado de família, separado da terra, separado do próprio nome, né, das línguas que falava. Né? Então, por conta desse processo de desumanização, né, esse negro, né, nessa lógica colonial, é situado neste lugar, né, mais abaixo dessa pirâmide. Então, essa hierarquia humana, né, é essencial para que esse projeto funcione. E na mesma direção, né, o que a gente tem é uma hierarquia que
baseada na ideia de raça, é uma hierarquia de trabalho, né? Ou seja, essa organização do trabalho, que também surge de baixo para cima, vai situar esses corpos, né? O negro, o indígena e o europeu, numa lógica, que é, por exemplo, né? O negro, ele vem com o fardo da escravidão, né? Então ele ocupa este lugar de pessoa escravizada, que trabalha nessa terra, mas que não tem, né, direito nenhum a essa terra e que tem o seu destino fadado a essa terra, né? E que aqui vai morrer. No muito ganha a vida, né? No muito ganha a vida em troca, né? Então esse é o lugar de escravização. O indígena, né, ele vem num outro patamar, que é o patamar da servidão, né, por conta disso que eu expliquei mais cedo, dessa dificuldade, né, de se domar esse indígena, né? Então ele ocupa esse lugar de servidão, que é um lugar onde de alguma forma há uma certa liberdade deste corpo indígena, porque ele ocupa esse lugar de cumplicidade desse projeto, muitas vezes porque ele fala a língua dos outros indígenas, ele conhece esse território, então ele ganha uma serventia, né, que é diferente desse negro que veio apenas para produzir e extrair dessa terra. O indígena, ele ocupa esse lugar onde ele negocia essa terra, digamos assim. Ele, né? ganha um pouco mais que a vida. Ele ganha um pouco mais que a vida, né? Uma certa proteção até de algum determinado território, né? Então, isso faz uma diferenciação entre servidão e escravidão. Acima disso, nós vemos uma leitura de classe, digamos assim, né? Onde muitos desses europeus que são trazidos para cá, uns têm o direito de ir e vir, né? Podem voltar para os seus países de origem na Europa, outros estão fadados a ficar aqui para sempre, porque eles vão ocupar aqui um lugar, né, de produção mercantilista, né, de extração da terra, de gestão, né, desse processo todo. Então eles têm esse lugar, eles ocupam este lugar. Portanto, né, há, digamos assim, uma classe baixa, né, classe média. Mas depois há os outros que estão acima, né, desses europeus, que têm essa possibilidade de, né, aspiração ao poder, diferentemente desses outros que estão fadados aqui ficar, que podem ir e voltar, né, que tem uma questão de conhecimento também, né, em termos de acesso, que os colocam num lugar onde o trabalho deles é um trabalho que merece reciprocidade. Então, acho que o interessante que a leitura que isso permite nos fazer é que isso também permite entender que há graus de desumanização nessa lógica, né? Onde lá em cima, quem está no topo, né, que tem esse lugar de reciprocidade, né, que recebe um salário para fazer esse trabalho, portanto, o branco europeu, né, ele é humano. À medida que você vai descendo nessa escala, né, você vai observando uma lógica de subhumanização e uma lógica de desumanização. Né? Então acho que essa leitura também permite entender a forma como essa associação, né, dessas questões de raça permite uma hierarquia humana, que permite uma hierarquia de trabalho, que depois vai se desdobrar, né, em quem vale alguma coisa e quem não vale nada. Né? Eu acho que é um texto que também nos permite pensar nos dias de hoje, na precarização da vida, na precarização do trabalho, né? A forma como essas lógicas ainda estão presentes, né? E só fazendo uma pequena ponte, né, com o texto que eu li no início, é preciso desumanizar, porque se você não estiver desumanizado, você não consegue explorar. Você vai ter que explorar, espoliar, maltratar, violar. Então você tem que estar descaracterizado da humanização como o Capitão Anthony. Então ele teria que não ser humano para poder dar conta da situação. Então, de tantos anos, né, lidando com escravos, ele fica no lugar em que realmente o escravo é coisa, né? Que o outro está ali, né, o indígena, como aquele com quem ele negocia, mas ele também não confia, né? Então também tem um nível de uso, né? E ele é desumanizado porque ele serve, né, ao europeu, né, entregando tudo. E aí, de novo, uns mais, outros menos, né? Exato. Mas é bom fazer essa leitura, né? Porque as pessoas também têm dificuldade de entender que no racismo, que depois é um subproduto dessa lógica que a gente vai ver mais à frente, ele não só desumaniza a pessoa racializada, mas também quem é racista. Sim, né? desumaniza todos. Exatamente. Então acho que isso é muito importante de entender, mas esse texto, mais uma vez, vai trazendo essas bases de onde, né? De qual foi a gênese dessa socialização, dessas políticas e também dessas subjetividades, né? Então, acho que essa leitura ajuda a perceber, por exemplo, como hoje em dia, né, ao longo desses anos todos, nesse processo colonial, o branco
ele é associado com o quê? Com poder, com privilégio, com acesso, com possibilidade, né? E tudo aquilo que não reflete o espelho do branco é, portanto, o oposto, né? Inferioridade, e que vai justamente permitir a manutenção de lógicas de desumanização, né? De exclusão social, de desigualdade social e por aí vai, né? Então, acho que essas premissas são fundamentais, né, para a gente perceber, né, de que maneira o colonialismo é a base da gênese de um sistema sociopolítico e econômico que a gente vive hoje, que é o capitalismo, né? E que vai permitir justamente essas operações mentais que permitem com que eu consiga, por exemplo, andar na rua vestindo roupas de marca e ao meu lado tem uma pessoa que está literalmente na rua desprovida de tudo, né? E aquilo não ser um choque para mim. Né? Então as lógicas sociais que vão surgindo daí, eu acho que ajuda muito a perceber a partir dessa leitura. Então, o que é interessante também que o Quijano faz é ajudar a gente a entender que o que hoje em dia a gente chama de modernidade nada mais é do que a outra face do colonialismo, ou seja, a colonialidade, né? Tudo que a gente chama de progresso, tudo que a gente chama de, né, conhecimento científico, né, só é e foi possível por conta desse projeto histórico de expropriação, de, né, exploração, né, de extração da terra, onde vai trazer um acúmulo de capital, de excesso, de possibilidade para esse contexto europeu, informação, que eu acho que também é muito interessante, né? Até então, e é a leitura que o Quijano faz, não havia muito bem uma questão de uma identidade definida, né, do europeu. Essa identidade que hoje é mais vincada e que a gente observa hoje, nos dias de hoje, pode falar sobre o europeu, isso e aquilo, surge justamente por conta dessa separação de trabalho no processo, né, colonial, onde nascem as categorias do branco, do negro, do indígena, do mestiço, né? Que depois vai, né, ter uma relação com a nacionalidade, né? E aí a ideia de Estado-nação, que a gente estava até falando mais cedo, que depois o Quijano fala mais no fim. Mas a ideia principal é entender que modernidade, né? Tudo isso que a gente chama de modernidade hoje, e muitos falam já que nós estamos na pós-modernidade, né? É nada mais que um produto, né, colonial. Né? Portanto, não espanta que muitas dessas lógicas, né, que a gente observa hoje do racismo, né, do sexismo, do patriarcado, existam tal e qual funcionavam no período colonial, obviamente de maneira mais sofisticada, né? Hoje em dia a gente pode falar de maneiras distintas de racismo, né? O racismo biológico, racismo internalizado, né? E tantas outras formas, né, de discriminação racial que surgem, né, como um aparato dessa tecnologia, né, que é a raça. Então, isso é muito importante do texto e também o entendimento do que é o eurocentrismo, né? Nada mais é como entender a ideia de que a Europa, né, passa então nesse processo colonial a centrar-se como o centro, o berço da civilização, né? E isso é uma noção muito importante para a gente entender, que esse eurocentrismo ele é organizado, ele é feito de alguns elementos centrais e que ajuda a nos entender. Mas o que é isso de colonialidade? Como é que eu identifico? Como é que eu vejo? Da onde isso vem? Né? Então, a primeira coisa que o Quijano explica em relação aos eixos centrais do eurocentrismo primeiro, o eurocentrismo ele é baseado numa dualidade, né? Ou seja, Europa versus resto do mundo. Primeiro mundo, terceiro mundo. Branco, preto. Superior, inferior. Essas lógicas de superioridade, de inferioridade, né, de separação e dualidade, formam a matriz da colonialidade. Porque é uma maneira de separar a experiência, né? Então, sabendo dessa hierarquia, é preciso separar o conhecimento, a forma como a gente apreende o mundo, né? Então, o dualismo é central para que isso funcione. A segunda coisa tem a ver com uma linearidade histórica.
né, a forma como os livros contam o que se passou. Não é à toa, né, que a leitura que a gente ainda faz na escola é de descobrimento, porque essa leitura é feita a partir dessa matriz eurocêntrica, contada pelo branco europeu, e que manteve, em termos de eco colonial, que a gente abre um livro de história hoje, né, na escola desde cedo, que vai dizer que os portugueses chegaram ao Brasil e descobriram esse território. Né? A história não é contada a partir de esses europeus invadiram o território. Né? Muito raro se vê essas discussões no contexto da escola. Né? Então, acho que isso é importante perceber que essa anelidade histórica também é muito presente e ela situa a questão de um entendimento de um evolucionismo daquilo que é primitivo, que é situado, né, em tudo que é abaixo da linha do Equador. Então, a África, a América do Sul é sinônimo de primitivo e avanço se situa na Europa, né, em tudo que está ali no mundo, na esfera global, acima da linha do Equador. Então, esses dois elementos, né, dualismo, linearidade, a ideia de raça, né, que é justamente a forma como esse critério surge para poder classificar a sociedade, que é o que eu expliquei mais cedo, e o quarto elemento é o entendimento de um marco histórico que é europeu, né, e que surge como referência para toda a Europa. Então não é à toa que, né, toda a gente que vai para a Europa visitar Paris, visitar, né, Portugal, visitar isso e aquilo, né, se deslumbra com a arquitetura, né, com acesso à história, né, porque isso passa a ser esse marco histórico da civilização. E o mundo, como se o mundo tivesse sido nascido gestado ali. lá. Gestado lá, exatamente. Então acho que esses elementos são centrais para a gente entender, mas o que é isso do eurocentrismo, que é um desdobramento, né, dessa lógica de trabalho, de hierarquia, né, social que se estabelece e que depois vai se situar no domínio do quê? Do pensamento, no domínio do conhecimento, no domínio de quem conta a história. Né? Então, eu acho que ele faz esse papel muito interessante, né, nesse texto, de explicar que a modernidade é justamente pautada nessa ideia de eurocentrismo, né? E aí, e depois há outros textos, né? Por exemplo, o texto do Walter Mignolo, que vai explorar a colonialidade em relação ao saber, né? Como o conhecimento for colonizado e, portanto, também vai se desdobrar nisso. Um outro texto do Nelson Maldonado Torres vai discutir a colonialidade do ser, né? E outros textos, por exemplo, que vai discutir a colonialidade do gênero, né? Porque isso tudo vai se desdobrar em diversas matrizes da nossa experiência humana, né? Mas o mais importante é entender que a forma como o eurocentrismo, como esse instrumento, né, colonial, ele surge, né, como uma maneira de marginalizar tudo aquilo que é não europeu. Então, todo o conhecimento indígena, né, não é à toa que diversas línguas indígenas se perderam, diversos conhecimentos indígenas se perderam, populações inteiras indígenas, de fora a fora, na América Latina como um todo, do norte ao centro ao sul, foram destruídas. Porque esse processo de eurocentrismo situou, né, o europeu como, né, centro do conhecimento, portanto, tudo aquilo que não responde a essa matriz é inferior, é primitivo. Portanto, justifica-se, né, que seja destruído, né, como sistema de conhecimento. Então, acho que esses elementos são centrais no início do texto, né, para a gente poder, né, começar a perceber de onde vem isso. Né? E aí ele faz uma leitura de como, né, o colonialismo quem gesta, né, quem cria o capitalismo como sistema político, um sistema econômico, um sistema social de acumulação e de exploração que a gente vê tal qual como hoje. E essa economia colonial, né, criou também formas diferentes de controle. E aí que é quando a gente pode começar a entender, por exemplo, como o racismo opera. Né? É uma operação mental, que ele chama no texto, para o controle da população. Né? Então, tudo aquilo que é racismo, xenofobia, né, sexismo, homofobia, são formas de policiamento do corpo,
né, e deste outro, que não é visto como reflexo direto do branco, né, essas formas de discriminação nada mais são como essas formas de controlar esses corpos, né, para que esse projeto colonial perpetue e continue, né, trazendo o quê? Espólio, lucro, poder, acesso, né? Então há uma relação direta entre colonialismo e capitalismo que ele discute e que vai persistir no que a gente chama hoje de modernidade ou para muitos pós-modernidade, né? Que vai depois se desdobrar, no meu entendimento, em novas formas de configuração de poder. E aí o neoliberalismo, né? A própria supremacia branca, a forma como ela se vê, por exemplo, hoje em dia associada a uma ideia de identidade, né, que justifica um nacionalismo branco, né, que é muito comum hoje nas retóricas trumpistas lá nos Estados Unidos, né. Eu acho que no Brasil a dinâmica é outra, né? Eu acho que o bolsonarismo não pega essa questão tanto por conta dessa noção da democracia racial que a gente estava discutindo mais cedo, que surge, né, do lusotropicalismo, que é um outro conceito que ajuda a entender, lá do Gilberto Freire, né, que vai situar, por exemplo, o colonizador português como sendo muito mais brando, muito menos violento, né, que tinha uma aptidão a se adaptar ao clima, às culturas, à língua, ao indígena, ao negro, a se misturar, a se miscigenar e se misturar com esse outro, de forma a construir um outro projeto diferente do que se passou em outros contextos, como Estados Unidos e na América Central, por exemplo. Então, acho que ajuda a gente a entender como tudo isso que a gente vive hoje, né, tá aí muito pautado nessas práticas, nessa socialização, nessas políticas que foram construídas a partir dessa colonialidade. Eu paro de falar um pouquinho para poder também te deixar falar. Eu assim, particularmente, primeiro eu achei o texto muito difícil, mas é igual o Delcio falou comigo, não é que ele é difícil, é que ele é uma outra forma de pensar as coisas, que eu nunca tinha pensado, né? Então eu sempre falo, e às vezes sou criticada, né, que o brasileiro é pobre, iletrado e colonizado. Mas eu pensava sempre numa perspectiva que sempre me chamou muita atenção. Por que as pessoas não leem? Por que as pessoas não conhecem? Por que as pessoas não se apropriam, né, desses conhecimentos nossos, né? Porque que parece que no Brasil, não sei nos outros países, porque eu não estou lá, a gente tem que estar sempre lembrando o óbvio. E aí na hora que eu li o texto do Quijano, me deu uma sensação, agora eu entendi. Porque, na verdade, tem uma organização. Teve um momento que você usa exatamente essa palavra. É um organizador, né? Então, não é que é de propósito, e às vezes até é mesmo, né? Mas tem um propósito. E esse propósito, ele está muito atrelado, né, à questão econômica, que é o capital, né? Onde a gente investe, onde a gente custa, digamos assim. Está muito atrelado às formas como se governa, né? E que tipo de pessoa que eu preciso para que isso aconteça, né? Então, assim, para determinada forma de capital, eu preciso de que tipo de gente? E aí me fez muito sentido, né? Isso como uma organização que nos deixa dessabidos ou desconhecedores do que significa toda essa trajetória para que continuemos onde estamos, né? A própria noção de democracia racial deixa a gente numa situação complexa, né? Em uma dos momentos do Outras Lidas, eu até falo disso, né? Onde que a gente coloca a categoria moreno? O que é um moreno? Né? O pardo eu até entendo. O pardo é uma figura que você não quer dizer que você é preto, então você é pardo, tá? Né? Embora pardo seja cor de envelope, né? Mas o que é um moreno? O moreno é uma entidade. Sim. Né? É uma identidade muito tranquila, né? Então você não é preto, você é morena. Então, mas se a gente não tivesse muito bem definido, moreno inclusive não tem nem do IBGE. Então você não é ninguém, né? Mas eu não quero dizer que eu sou preto. Então, mas não adianta, mesmo se você coloque pardo, né? A gente vai ter uma maioria de pardos e pretos, por exemplo, em situação de rua. Por que será? Né? E aí a gente tira todo esse contexto, né, do qual somos texto, e coloca a ideia de que o cara não quer, né? Como eu ouvi outro dia, né, de uma pessoa técnica, né? Então, no meu entender, não deve ser leiga sobre o assunto.
né? Pô, mas a gente oferece o serviço, a pessoa não quer. Eu falei assim, então, mas faz parte do direito, né? Da pessoa não querer, né? Porque ela tá na rua, ela é obrigada a querer. Né? Então, assim, também essa desumanização que você fala, esse racismo, essa lógica de que o outro não é muito, ou não é quase nada, ou não é o que eu sou, porque eu sou mais que ele, ela também está muito presente, né? Tá. E acho que interessante você pegou nesse ponto a questão do moreno, que me faz pensar aqui nessa categoria, né, uma estratégia de negociação nessa lógica colonial. Né? Então, quando eu me identifico como moreno, né, nesse processo de identificação, né, com esse lugar de sou moreno, eu me coloco nessa estratificação social, né, instituída pelo projeto colonial, né, lá o europeu, o indígena, o preto, o negro, nesse lugar, né, de uma cor, né? E aí a questão do colorismo, que também que ajuda a pensar essas coisas, mas que também me permite navegar esse espaço, né? Me faz pensar numa outra ideia que o Quijano discute nesse texto, que a colonialidade, ela institui algumas ideias em torno daquilo que, né, como que essa operação mental de desumanização funciona. O que é preciso, né? É preciso algumas lógicas, né? E há uma lógica central aqui, que é a lógica de que alguns são corpo e outros são razão, né? A gente já fala lá de Descartes, né? Penso, logo existo, né? E aí muitos desses estudos decoloniais vão falar do corte cartesiano, né? Que junto dessa lógica colonial separa a humanidade entre razão e corpo. E razão também e alma, né? Eu estava até te falando mais cedo que para que o projeto colonial desse início, quando os portugueses, né, vieram para cá e começaram esse processo, foi preciso uma negociação entre coroa portuguesa e igreja que permitisse, né, que isso pudesse acontecer sem culpa. Então não foi uma coisa assim, não, vamos lá, né, e pegamos esse povo todo, trazemos para cá, depois vira um negócio massificado. Não. A negociação foi muito simples, né, para que isso pudesse acontecer e sem que houvesse essa culpa, a coroa portuguesa negociou com a igreja a ideia de que, ok, vocês podem, né, fazer esse processo. A igreja santificou e aceitou isso à medida em que esses negros, esses indígenas, essas pessoas que não são pessoas, pudessem ser, então, convertidas à religião, ao catolicismo, porque também era uma estratégia de enfrentamento, né, do islamismo, na época, né, que era uma crescente, com as explorações, né, árabes, etc. Então havia uma forma também de ganho, né, nesse processo, onde os negros indígenas foram situados como seres sem alma. Portanto, justificava-se que fossem, né, que buscassem essas pessoas, trouxessem para esse processo, e aí então nós, ao trazermos eles, esses europeus, estamos dando uma alma. Né? E aí, portanto, tem uma aspiração à humanidade, mas vocês não são humanos, né? Então, quando a gente olha para esse panorama, né, de perceber que o processo colonial instituiu a separação de quem é corpo e de quem é razão, né, a gente entende como, né, ainda hoje, né, o trabalho precário, o trabalho pesado, né, fica na mão do preto, do pardo, do moreno, do mestiço, do mais escuro, né? Então, explica, ajuda a entender, porque quem faz a limpeza na minha casa é a senhora negra, que vem todo dia, mas quem gere o meu condomínio é o senhor branco, né? Porque há essa configuração ainda de poder, né? Mas aqui é só uma forma da gente pensar. E que ele fala, às vezes, também entre brancos e não brancos, né? E inclui, né, os orientais todos. Sim. Né? E se expande depois essa categoria, sim, né? Que vai também se situar não só, né, o indígena branco, mas também o asiático, o amarelo, né? Os oliváceos. Os oliváceos, né? Que você está falando ali dos árabes. Então, essa matriz de poder, que você falou mais cedo da questão de organização, ela não só organiza, mas ela organiza sistemas, né? Sistemas sociais. Né? Então, essas operações mentais que ele fala aqui são baseadas num sistema que é preciso operar de determinada maneira. Então, a hierarquia, a estratificação social, né, ela serve com o propósito de facilitar a escala. Né? Então, não foi à toa que
números que falam de 13 milhões a 20 milhões de pessoas negras escravizadas que foram trazidas, né, por exemplo, para esses territórios. Para que isso pudesse acontecer nessa escala, era preciso que houvesse uma prática, ou seja, uma operação mental que permitisse com que, por exemplo, essas pessoas europeias que entravam nesse projeto, né, conseguissem justificar o porquê que estão a fazer. E aí, por isso que, por exemplo, é muito difícil falar com pessoas brancas sobre raça e racismo, porque isso é associado com o quê? Não, mas se eu sou ser racista é ser mal. Eu não sou uma pessoa má, né? Então, eu não posso ser racista. Portanto, não é comigo, né? Mas se você olha para esse contexto todo que a gente está discutindo aqui, é muito mais do que uma cor de pele que vai definir se você está aqui. É a forma como, historicamente, o acesso ao privilégio, a supremacia ao acesso foi codificado e foi estratificado socialmente com base nessas premissas. Então não é à toa que a gente chega onde a gente chega, em termos de organização social, por conta desse processo histórico. Né? Então acho que uma coisa que é importante a gente poder pensar aqui, é muito difícil, né, a gente discutir essas coisas que parece muito abstrato, né? Eu não consigo ver, não consigo entender, portanto não existe. Mas eu acho que o texto dá pistas de entender como que processos coloniais ainda estão em prática, né? Só uma parte. Sim. Eu acho que também é difícil perceber, porque a gente está dentro também de uma lógica da modernidade, aí pegando uma outra camada, a partir do pensamento iluminista, a questão da razão e do individualismo. A gente não percebe que a gente faz parte de um contexto. Sim. A gente é criado na lógica da liberdade individual, o meu pensamento, o meu querer, né? E isso não tem nada a ver com o que está acontecendo no entorno, né? É puramente meu, né? Eu acho que isso também complica. Sim. E aí há uma outra noção que é discutida no texto do Maldonado Torres, em relação à questão do eu e da identificação, que esse processo colonial cria uma noção que é o eu cogito, né? Essa identidade de eu que penso. E esse eu cogito, ou eu cogito, que eu acho que também ajuda a gente a entender a forma como, historicamente, por exemplo, em termos de acesso, né? Por exemplo, a minha pesquisa está muito relacionada à questão da universidade, né? Com esse centro histórico de pensamento, né? E aí, se a gente pensar a questão de acesso, né? O Brasil é uma forma fácil de ver isso, mas fora do Brasil também ajuda a entender de que a ideia, ou pelo menos há uma presunção de que a universidade é algo para o branco, ou para quem está numa classe social acima, que historicamente tem sido pessoas brancas. Porque há esse entendimento de que o branco historicamente é quem pensa, é quem toma decisões. Né? Eu lembro de um exemplo muito interessante, lá em Portugal ainda, de uma amiga que estava trabalhando num restaurante, uma pessoa com formação superior, e de um exemplo de uma situação onde ela trabalhava num restaurante, né? Estava ali, estudante, estava fazendo mestrado, mas precisava de trabalhar. E ela teve uma ideia em relação de como o trabalho para ali, todo mundo que trabalhava naquele restaurante podia ser facilitado em termos de escala de horário, né? A ideia era facilitar isso. E o dono do restaurante, um homem português, ele responde para essa minha amiga dizendo: olha, você foi contratada para trabalhar e não para pensar. Né? Porque este lugar de pensamento associado com essa questão da hierarquia social, né, ela é colocada acima. Então quem está acima, quem gere, né, quem supervisiona, né, e a história inicial que você conta tem a ver um pouco com isso, né, é quem toma a decisão, é quem tem poder, é quem define, é quem organiza esses sistemas. Né? Quem está abaixo não tem este lugar, quem está abaixo está no lugar de execução, de corpo. Né? E de novo vem aí o corte cartesiano. Né? E depois, mais para frente, quando a gente vai estudando, né, os paradigmas decoloniais, é justamente a resposta decolonial a essa separação do corpo, da alma, da mente, é justamente pensar como é que a gente pode estabelecer um encontro ontoético-epistemológico. E o que é essa palavra enorme? Né? O encontro onde a minha experiência de vida, as minhas relações, quer com o outro, quer com a terra, quer com a história, quer com tudo, e o conhecimento, a forma como eu apreendo o mundo, conta. A minha experiência de vida conta. Eu não estou separado. Essas minhas facetas não estão separadas de si. Pelo contrário, elas fazem aquilo que eu sou.
Porque o processo colonial me separou da terra, me separou da comunidade, do conhecimento, me separou de mim mesmo. E, né, então, por isso que a gente vê muito, por exemplo, e aí, por exemplo, essa categoria que eu estava discutindo mais cedo, o pobre de direita. Né? Eu acho que é uma separação, resultante de uma separação interna dessa organização social. Onde eu estou numa escala, né, dentro dessa escala, nessa lógica hierárquica abaixo, né, em termos de acesso, acúmulo e capital, mas a minha aspiração é um projeto de poder que me desumaniza a ponto de eu naturalizar escolhas políticas que são contra mim. E aí eu sou um latino a favor de Trump. E isso acaba sendo naturalizado internamente, né, sem que haja processo crítico. Mas depois isso entra a questão da educação e outros pontos que se podia discutir. Então, acho que o principal que é entender essa dualidade narrativa criada pela colonialidade, né, ela perpetua, o que a gente estava até falando mais cedo, que alguns povos são atrasados. E isso é natural, isso é naturalizado, né? Então, essa leitura, né, que justifica, por conta desse entendimento de atraso, de primitivismo, que o indígena é assim, que o negro é assim, justifica uma continuidade de lógicas, né, de desigualdade social. Então, tá tudo bem se aquele corpo preto jogado na rua, né, que está ali dormindo, faz parte do panorama nessa lógica colonial. Mas, estamos a falar de um corpo branco numa mesma situação, há uma série de outros aparatos que são acionados com o propósito de desorganizar essa lógica, né? Então, acho que isso também ajuda a gente a pensar, né? Então, outra coisa, por exemplo, que a colonialidade cria em termos de operação mental, né, é criar uma não legitimização, né, que a gente deixa de legitimar certas práticas culturais como aceitáveis, né? Então a gente escuta muito, né, por exemplo, no Brasil, funk não é música, né? Funk é menos que música, porque música é clássica, né? Isso sim é música, né? E toda a leitura de inferioridade, marginalização que é colocada, por exemplo, esse ritmo musical, é um produto de um processo colonial em curso, né? Porque que entende que toda a produção periférica e periferiza está aqui na oposição, né, do centro, e o centro é o eurocentrismo, justifica-se, né, o entendimento de não saber. Então, eu acho que tem esses elementos centrais e que, para mim, para terminar a minha leitura desse texto, eu acho que, e aqui a gente no campo psi, né, o Quijano permite o entendimento da forma de como essa colonialidade ela também afeta a nossa subjetividade em termos de relação, né? Então, a estrutura, por exemplo, de quem pensa e quem não pensa é uma coisa que eu já falei agora há pouco, quem é racional ou não, quem é civilizado ou não, né? E isso também vai afetar a educação, vai afetar as relações, né? A lógica do corpo versus razão, né? Isso tudo também são formas de organizar a sociedade, esses sistemas de acesso, né? Então, pensando isso, entender que uma resposta decolonial que vá contra essas lógicas vai exigir esse reposicionamento. E esse reposicionamento que compreende a experiência de vida, as relações, a comunidade, o conhecimento que essa comunidade tem, é tão válida quanto outras premissas, outras formas de estar e pensar no mundo, né? Esse texto não é um texto que centra-se tanto na decolonização, há mais elementos disso mais para o final, quando ele fala do Estado-nação, né, como um processo de descolonização, que é quando, por exemplo, essas ex-colônias foram ganhando autonomia, o que eu acho que ainda é uma questão discutível, né? Porque há uma dependência histórica ainda se permite, mas dá pistas para a gente entender, né, que, por exemplo, a colonialidade é como se fosse essa doença ideológica, essa doença mental, né, essa doença do corpo, da terra, né, que nos propulsiona a pensar possibilidades e alternativas. E aí que o campo decolonial se centra naquilo que se perdeu, mas também não só no passado, mas no futuro.
os processos decoloniais, né, eles permitem que a gente faça uma série de operações distintas do colonialismo. A primeira tem a ver com uma recuperação dessas identidades, destes conhecimentos que se perderam no processo colonial, né? Então, olhar para trás, olhar para o agora, olhar para a terra como algo que o colonialismo, né, removeu, destruiu, e poder recuperar isso, né, e assumir isso. E quando a gente entra nesse processo, é natural que a gente se veja fazendo um luto daquilo que se perdeu, né? Então, o segundo processo é justamente a gente poder fazer esse luto do que se perdeu. E aí, isso é um processo inicial que vai nos permitir não só ficar situados naquilo que se perdeu no passado, né, nomear o que se perdeu, né, e a diferença de luto e melancolia, isso é como psicanalista muito mais do que eu, né, porque a melancolia justamente a gente não sabe o que perdeu, né. Então quando a gente faz a recuperação, a gente está sabendo o que a gente está falando, está nomeando isso que se perdeu. O que vem a seguir é justamente a capacidade de sonhar. O sonho decolonial aqui não é aquele sonho que a gente sonha enquanto está dormindo. Pode ser informado por isso e pode também afetar isso. O sonho decolonial é aquele sonho que a gente se permite fazer em comunidade, em coletivo, de olho aberto, onde a gente faz um encontro com o outro através do diálogo para imaginar que outras maneiras de estar no mundo, que não essas, que tem nos separado do mundo, que tem nos dividido do mundo, que tem criado esses sistemas de organização social que nos desumanizam. Então, quando a gente se permite sonhar, a gente sonha também os sonhos que foram sonhados da nossa da libertação, né? Dos escravos, dos indígenas. O sonho para muitas comunidades indígenas é como se fosse a faculdade, né? O Ailton Krenak explica no livro dele, né, Um Sonho, um Pássaro, que para algumas sociedades indígenas, o sonho é como se fosse um lugar, uma faculdade, onde os sonhadores, que são pessoas centrais naquela comunidade indígena, vão para se conectar com o presente, com o passado e com o futuro, como se estivesse fazendo um estudo, uma tese, que a gente pode, né, fazer a equiparação com uma faculdade. E essas pessoas, são pessoas fundamentais para a tribo, para que elas possam ajudar a pensar o futuro e o presente da tribo, mas não um sonho individual, para todo mundo. Então o sonho tem esse lugar de potencial, né, para a gente repensar alternativas e outras formas de estar e pensar o mundo. Mas nada disso serve, né, e aí outro passo desse processo colonial, se a gente não assume um compromisso para a mudança. E aí acho que onde está a dificuldade, né? Porque o compromisso implica eu assumir, né, o meu papel de responsabilização, né? Por exemplo, no voto, na forma como me relaciono com a terra, com o outro, né? Quando eu destituo as minhas práticas desses sistemas de, né, exclusão social, né? Isso tudo implica um compromisso. E só assim, né, e aí o quinto passo tem a ver com a ação. Quando isso tudo passa a ser implicado, né, na minha atitude perante a vida, perante ao outro, perante a terra. Porque não é só uma coisa individual. Esse processo colonial, ele permite que a gente faça uma mudança que é interna, individual, mas também sociopolítica da nossa experiência. Então, acho que esse texto, né, ele faz uma leitura do que é esse processo colonial, dessas operações coloniais, ajuda a gente a entender a raça, né, como esse processo de separação do trabalho, mas também nos dá pistas, né? Essa questão, por exemplo, do que eu acabei de falar, dos processos decoloniais, estão em outros textos, né? Tem a Linda Tuari Smith que fala sobre isso, a Bagueli Chiliza que fala sobre isso, que são pesquisadores e escritores decoloniais e que explicam esses processos, né? Quem escreveu sobre isso foi o Lanui, que vai falar sobre o processo decolonial, que ajuda a gente a pensar, ok, tá, a gente entende que essa colonialidade está aqui, é real e concreta, né? Que é muita gente que está no passo anterior que nem sabe o que é isso, ou que nem entende isso como um problema. Mas quando a gente consegue perceber que, de fato, essa matriz de poder, né, não é à toa que o texto é colonialidade do poder, né, que vai atravessar as instituições, as relações e tudo que a gente vive, quando eu consigo ver isso, olhar para essas abordagens decoloniais, permite a gente pensar, ok, o que a gente faz? Né? E esse fazer não é individual. Né? Essa decolonização como uma coisa que eu faço hoje está feita. É um processo contínuo. Enquanto houver processos coloniais,
vai ser preciso que haja respostas decoloniais. E acho que eu paro por aqui. Eu acho muito legal, né, esses apontamentos que você faz ao final, porque traz para nós uma concepção muito ousada, né, e desconhecida, desde aí quando começa todo esse processo da modernidade, que é o coletivo. A gente é desaprendido do coletivo, né? A gente não sabe viver em bando, mas a gente precisa do bando porque nós somos feitos pelos outros. Então só dá para fazer isso tudo se nós primeiro começarmos a perguntar a cada um: quem é você nisso tudo? Para que cada um se pergunte: quem sou eu ou o que sou nisso tudo? Daí que a gente consegue começar a fazer um bando que vai pensar como fazer com isso tudo, né? E aí, nesse sentido, infelizmente, eu me sinto de novo decepcionada, né? Somos pobres, iletrados e colonizados, né? E aquele vaticínio que eu faço sempre. Estamos muito atrasados em relação a esse conhecimento e daqui a pouco nós vamos ser colonizados no decolonialismo. E a fala do Achille Mbembe, né, no Crítica da Razão Negra, do devir negro, né, vai todo mundo ser descartável, parece um horizonte distópico demais, mas ao mesmo tempo muito possível. Então, construir essas coisas, divulgar, disseminar, falar. Peço a vocês que mandem sugestões, críticas, apontamentos, seja lá o que for, para que possamos pensar juntos o que podemos fazer, cada um no seu quadradinho, né? Cada um no seu cantinho. Tem muito que a gente pode fazer, né? E o primeiro passo é conhecer. Nós precisamos conhecer essas histórias. Eu recomendaria a vocês a trilogia da escravidão, do Laurentino Gomes, né? Ali tem uma apropriação doída e necessária. Sim, né? A base do Brasil é a escravidão. Começar a entender o que tudo isso significa para conseguir ter um posicionamento político que não é partidário, né? Mas é ele que pode instituir uma política de cuidados. Cuidar do outro quando a gente tem vontade, ou porque a gente está afim, ou porque ele é parecido comigo, é relativamente fácil. Agora, cuidar do outro, porque isso é uma política, um posicionamento, que cuidando do outro eu cuido de mim, já estava escrito desde a Carta dos Direitos Humanos de 1948. Né? Então, assim, nós estamos muito atrasados, né? Mas não deixa de ter uma esperança. E por isso que a gente está aqui, né? Por isso que eu te agradeço super. Né, eu que fico lisonjeado mais uma vez de poder conversar contigo sobre essas coisas, de poder falar sobre esses temas, que também ainda é novo para mim, nos últimos 4 anos que eu me vejo imerso nesses textos e tentando entender o que é isso e como isso desdobra e afeta o nosso dia a dia, né? Porque esse texto ele é muito, fala desse passado histórico, mas ele é a realidade e também dá sementes para a gente pensar o que vem aí. Né, entender neoliberalismo, essas mudanças políticas, esse recentramento, Estados Unidos, China, essas guerras, tudo isso acho que são resultantes ainda desses processos históricos. E tem uma última provocação que eu acho que eu entendo dessa leitura do texto, que o Quijano traz no final, quando ele vai mais ou menos dar aqui pinceladas e falar de questões de libertação, né, dessa questão, é que ele dá a entender que a América Latina, ela não é um reflexo da Europa, né? A América Latina é, na verdade, um centro de possibilidades, de resistência, para que a gente possa pensar novas formas de estar e de ser perante a esse projeto colonial que ainda é vigente, né? E aí acho que a questão do coletivo, né, justamente responde a isso, do comunitário, do eu estar com o outro, né? Eu trago muito a questão do diálogo, numa perspectiva freiriana de diálogo, né, onde o mundo é apresentado, né, de maneira horizontal por quem faz parte desse diálogo como um processo de humanização, né? Então acho que essas dicas que vão sendo colocadas nesse texto e o convite a gente explorar outras literaturas por aí também permite a gente pensar que ok, estamos nessa situação, né? Mas há alternativas, mas essas alternativas elas são pensadas, devem ser pensadas em coletivo, em conjunto, encontrar possibilidades para a gente poder responder ao que está a se passar. E é isso, obrigado. Eu vou deixar uma outra provocação, talvez para um outro momento, com o Delso, sem ele, sei lá. No meio disso tudo, né, nós viemos da psicologia. Nada disso é discutido na formação do psicólogo, nada disso é debatido. E aí a gente vai trabalhar com as tais subjetividades, achando realmente que elas apareceram autóctones, brotaram do chão sozinhas.
Ou seja, estamos favorecendo toda essa lógica colonial. Bora pensar, bora ter um monte de ideias, bora para a próxima. Obrigada, gente. Obrigada, Delcio. Obrigado, Alberto.